E aí pessoal, hoje eu tô aqui para falar do DEVA11, que divulgou ontem o seu relatório gerencial, tem muita informação interessante para a gente comentar e hoje a gente já está aqui para comentar, né, fazer essa informação atualizada para vocês. Então vem aqui comigo, né, estou com o relatório dele. Antes da gente ler o relatório, eu quero falar algumas informações sobre o fundo, tá? Primeira coisa em relação aí à cotação, né, o fundo caiu bastante, vocês sabem disso, não é novidade para ninguém. O fundo está sofrendo com inadimplências, tá? Então isso obviamente elevou o risco do fundo, diminuiu a rentabilidade, consequentemente a cotação acabou caindo. Agora praticamente ela está na mínima, né? Na mínima histórica dela. Então quero fazer a pergunta para vocês, isso é oportunidade ou, né, melhor deixar quieto? O que você acha? Porque é interessante, pessoal, se a gente for parar para pensar, né, o fundo no último mês, considerando a cotação base dele, tá, que foi R$ 54,80, cotação do fechamento, ele pagou um rendimento aí de 0,9% no mês, tá? É um rendimento bom. Só que, tendo em vista essa queda, né, tudo isso fica invalidado. Então, quero mostrar uma coisa interessante também aqui na nossa planilha, em relação aí, primeiramente a bola de neve, né, do fundo, só para a gente poder ter uma noção, tá? Olha só, para você poder fazer uma bola de neve com ele, considerando a cotação atual e o último rendimento, você precisaria investir aí cerca de R$ 4.600. Se isso fosse dobrado, né? O que muita gente confunde é isso. Se a cotação estivesse o dobro e o rendimento o dobro, ia ficar a mesma coisa, né? Você precisaria dos mesmos aí, né, o mesmo valor para fazer uma bola de neve, tá? É uma constante. E outra coisa importante, né, de comentar aí sobre o DEVA11 também, em relação aos seus rendimentos, pessoal, ele já chegou a pagar, né, um valor muito bom, tá? Então é por isso que o dividend yield dos últimos 12 meses fica distorcido, porque nos últimos 12 meses, olha só, ele já chegou a pagar lá em janeiro, né, R$ 1,05, fevereiro R$ 1,10, depois foi caindo, né, 0,90, 0,70, aí recuperou um pouquinho, 0,85. De qualquer forma, quando ele estava pagando aí seu R$ 1,05, R$ 1,10 que seja, né, considerando a cotação atual, ele estava com um yield aí de mais de 2%. Ou seja, isso aqui é um ponto para você pensar. Se o fundo ele se recuperar e você comprar ele agora, no preço que ele está agora, aí próximo dos seus R$ 48, quando ele se recuperar, quando ele voltar a pagar aí seu R$ 1 e pouco, né, você vai ter um yield on cost de mais de 2%, tá? Então é uma reflexão para você pensar, claro que não é uma recomendação. Dito isso, vamos para o relatório do mês de julho, então, de 2023. Esse relatório, como eu falei para vocês, foi divulgado ontem, tá? Cadê aqui? Vamos achar essa informação. Dia 28, tá, pessoal? O dia 28 teve a divulgação. Olha só, 28 foi ontem. Então, já estamos com ele atualizado para vocês. Destaques, 50 centavos por cota, né? 0,92 de yield aí, cotação de mercado, tá? Não é aí o valor da... Não é, pessoal, o valor da cota patrimonial, tá? É o valor da cotação de mercado. 85% CDI, né? Tá ruim, não tem nem o que falar, a gente sabe disso. Yield aí também tá tudo distorcido. Essas informações aqui de yield, né, tá bem distorcido, nem vou ficar comentando muito. Duração média, 1,8 ano, é uma duração baixa, tá? Mas a expectativa, né, é que com o passar do tempo o fundo vá reciclando a sua carteira, então isso aqui seja resolvido. Mas de qualquer forma, esse também é um dos pontos de preocupação, né, ao investir no DEVA11. 99% proteção contra a deflação. Então isso aqui é um ponto positivo, né? Ainda mais que a gente está num período de deflação, de certa forma, os índices mostram isso, então o fundo está praticamente inteiro protegido. A carteira do fundo, né? Inflação mais 10,6%, é uma rentabilidade absurda, né? Afinal, esse aqui é um fundo high yield, tá? Assim como o HCTR11, vocês sabem que fundo high yield tem essa característica, né? O fundo normalmente ele vai muito bem, só que quando acontece alguma coisa também, o fundo despenca, cai lá embaixo, porque o risco dele é muito grande, tá? Então, fundos high yield tem essa característica. Bom, 78% aí da carteira está adimplente, cerca então de 22% está inadimplente. Ele tem uma base de cotista aí muito interessante, 137 mil, uma participação no IFIX razoável e uma diversificação também bem interessante. Bom, para a gente não ficar enrolando, né, só vou comentar um pouquinho aqui das taxas, tá? Ele é administrado pela Vort, muita gente não gosta, tá? Eu não quero me posicionar sobre isso, mas deixa a sua opinião aqui.
e gerido pela Devante, tá? Taxa de administração de 0,20%, gestão de 1% e taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Essa taxa de performance, eu costumo falar, né, que fundos high yield principalmente, né, high yield, você sempre vai pagar ela, não agora, né, que o fundo aí teve uma remuneração aí de 85% do CDI, então você não vai pagar essa taxa de performance. Mas quando tudo se normalizar, se isso acontecer, você normalmente acaba pagando essa taxa, tá? Então vamos aqui aos comentários. O DEVA11 distribuiu um total de 7 milhões em rendimentos referentes ao mês de julho. Aos detentores foram distribuídos 50 centavos, isentos de imposto, o que resultou em um yield de 0,92, remuneração de 85,6% do CDI. Considerando o gross up do imposto de renda, o rendimento equivale a 100,7% do CDI. O dividend yield anualizado fechou em 11,6%, isso aqui está distorcido, então não vou me preocupar. A apuração dos rendimentos leva em consideração a quantidade de dias úteis. Em julho, houve 21 dias úteis e em agosto contaremos com 23 dias úteis. Para o próximo rendimento serão considerados o IPCA de junho, né, que foi 0%, e julho de 0,2%, ou seja, muito pouco. Como 99% dos ativos possuem proteção para períodos deflacionários, como o IPCA foi negativo em junho, será zerado no cálculo da remuneração. Dessa forma, o fundo sentirá a redução de forma suavizada, mas vai sentir, né? O fundo gerou um resultado então de 50 centavos por cota, apurado pelo regime de caixa, tá? DEVA11 regime de caixa. A distribuição mensal não foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período e amplamente divulgadas no mercado. Não foram afetadas, pessoal, porque já aconteceu as inadimplências, então a cotação já caiu, tá? Não houve novas inadimplências no mês de julho. Não houve novas, mas tem as que já tem, entendeu? Então, esse é o principal ponto. Reforçamos que continuamos a envidar os melhores esforços para regularizar todas as pendências. Como amplamente aguardado, o Copom decidiu reduzir, a taxa básica de juros aí e vai cair mais provavelmente, tá? Então a expectativa é cair até 11,75%, por cento. Então, e 9% em 2024. Vamos ver como que vai ficar isso, né? Se cair, pessoal, normalmente o mercado de fundos imobiliários ele sofre por um lado, mas ele ganha por outro, tá? Ele sofre porque os rendimentos que são atrelados à taxa Selic acabam caindo na rentabilidade, mas muitas pessoas que investiam aí em CDBs, até na poupança mesmo, vê o seu rendimento diminuir, muitas vezes acabam optando por entrar na renda variável para poder ver o seu rendimento melhorar um pouquinho, tá? Então, se por um lado ele perde, por outro lado ele ganha. Mesmo com o avanço das expectativas do IPCA em julho, a inflação permanece convergindo para a meta, sustentando os ânimos no mercado. A redução da taxa de juros é positiva para o mercado imobiliário e, consequentemente, para o mercado de crédito. Como eu falei, então tem tudo isso. Atualmente, o governo projeta uma evolução do PIB para o final de 2023 de 2,5 contra 1,91 divulgado no mês de maio. Demonstração de resultados aqui, como eu falei, é pelo regime de caixa, tá? DEVA11 é regime de caixa. No mês de julho, a gente consegue ver que teve uma redução mais ainda do que já estava acontecendo aí nos meses anteriores, tá? Então, 7 milhões, aí, quase 8 milhões de receita total. Isso aí tem juros, correção monetária. Essa correção monetária, como a gente viu, ela foi impactada, por conta do IPCA zerado. Então, isso é normal, despesas do fundo aí, tranquilo, rendimento distribuído aí, 7 milhões, foi um rendimento menor, que nos meses anteriores. Isso é normal, não tem muito o que fazer. É só um comentário que eu estou fazendo aqui, mas não é novidade para ninguém. Composição dos rendimentos, Então aqui, olha só, correção monetária, tudo segue o mesmo padrão, pessoal? Juros e tal, correção monetária, não tem muito o que ficar falando, A despesa, se por um lado a receita diminuiu, a despesa também acabou diminuindo, isso é óbvio, Até por conta também dessa despesa aqui, que é a taxa de performance, porque o fundo não está performando bem, então acaba que em alguns determinados meses ele não cobra essa taxa de performance. Dividend yield, pessoal, isso aqui está distorcido também, é complicado, de ficar falando, porque 0,92 é considerando a cotação atual, A gente viu aí considerando a cotação atual.
o fundo já caiu mais. Então esse dividend yield do último mês aumentou, né? Ele está agora então em torno de 1,04, que é o que a gente viu aqui. Se essa cotação aumentar, né, o dividend yield cai. Então tudo isso é complicado. Nesse caso eu sugiro você calcular o seu dividend yield com base no custo, né, no custo médio por cota que você tem do DEVA11, se você tem. Se você não tem, beleza, até a gente pode considerar esse aqui, tá? Olha só uma coisa interessante, né, de falar aí de fundos high yield. Olha só, que interessante. Nesse gráfico aqui, a gente tem o DEVA11, CDI, o IFIX e o Ibovespa. O Ibovespa, né, é mais como referência, mas o IFIX e o CDI é importante aqui. O fundo high yield, normalmente, ele tem uma performance muito boa em relação a outros aí, CDI, IFIX e até mesmo o Ibovespa. Via de regra, tá, pessoal? Mas quando ele cai, olha só, em março, né, antes um pouquinho de março, que teve todo esse alvoroço, não só no DEVA11, mas ele despencou de uma tal forma, então ele sofre muito, né? Fundos high yield sofrem muito por qualquer questão que houver. Então, né, é isso que você tem que saber, uma característica de fundos high yield. Aqui a gente consegue ver o portfólio de CRIs do fundo, tá? Então tem muitos, eu acho interessante, né, o fundo trazer esse status aqui, que a gente consegue de uma forma mais visual, né, tá olhando todos os CRIs de uma forma, né, mais simples para a gente conseguir entender. De qualquer forma, aqui abaixo, pessoal, que eu já olhei esse relatório, a gente tem uma legenda aqui, um resuminho, tá? Os pagamentos em dia estão aí em quase 60%, 58,5%. Pagamentos em prazo de carência, 19,7%. Inadimplentes em processo de execução de garantias, 15,8%. E inadimplentes em renegociação, 6%. Ou seja, 58% da carteira está gerando resultado para o fundo, está gerando um rendimento aí de mais ou menos 50 centavos por cota. Quando o restante voltar a pagar, né, aí que a gente vai começar a ver esse rendimento subir. É o que eu falei, pessoal, né? Pode ser uma oportunidade, né, de você aproveitar essa cotação que está caindo. É claro que não é uma recomendação, mas também pode ser uma furada, né? O fundo pode não conseguir se recuperar, né? Então cabe a cada um decidir tomar essa decisão. Bom, aqui tem um comentário, né, sobre cada um dos ativos. Eu não vou ler, tá, pessoal? Porque isso aqui, né, acaba atrasando um pouco o vídeo. Mas de qualquer forma é importante, se você tem o DEVA11 ou quer investir no fundo, baixar esse relatório e dar uma olhada. Aqui, inclusive, tem os ativos e as garantias que o DEVA11 possui exposição, né, que estão dando problema aí para o fundo. GPK, GVI, Brasil Parques, AIB, Acomprime e Gramado BV, tá? Segmentos aí a gente consegue ver, né, que eles estão bem diversificados aí, corporativo, multipropriedade. Multipropriedade é o que eu sempre falo para vocês, tem esse risco maior, por outro lado tem uma rentabilidade muito boa também. Tipo de ativo, quase 90% aí são CRIs, ele tem um pouco de fundos na carteira e tem um percentual até bom, né, até relevante em caixa, 5%, tá? Subordinação fica dividido aí entre sênior e única, né, e tem um pouquinho aí de subordinada também. Segmentos, corporativo é a maioria, multipropriedade aí 20%, incorporação vertical, shopping e tal, são valores menos relevantes aí, tá? De qualquer forma, né, pessoal, corporativo, multipropriedade, aí loteamento, até incorporação vertical mesmo tem um risco diferenciado, é por isso que ele é um fundo high yield, tá? Taxa média ponderada aí de inflação mais 10%, então como eu falei para vocês, é uma rentabilidade muito boa que o fundo tem, só que, né, por muitas vezes o fundo tem uma rentabilidade alta, tem um risco alto também. Diversificação, como eu já falei, uma diversificação bem interessante, não há nada com o que se preocupar. Bom, pessoal, sobre o relatório, eu acho que é isso, né? Aqui está detalhando um pouco melhor sobre os empreendimentos que ele tem. De maneira geral, são empreendimentos bem interessantes, são ótimos empreendimentos, alguns melhores, outros piores. Mas a questão é essa, né? A questão é essa. Será que o fundo ele vai conseguir se recuperar? Esse é o grande X da questão, né? Então eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.